A gente está no capítulo 6, no verso 40 e o verso 41. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso 40. A Suprema Personalidade de Deus disse: Filho de Prita, um transcendentalista ocupado em atividades auspiciosas não se depara com a destruição nem neste mundo, nem no mundo espiritual. Quem faz o bem, meu amigo, jamais é vencido pelo mal. Verso 41. Após muitos e muitos anos de gozo, nos planetas habitados por entidades vivas e piedosas, o yogi malogrado nasce numa família de pessoas virtuosas ou numa família aristocrata e rica. Hare Krishna. Eu vou repetir o verso. Verso 40. A Suprema Personalidade de Deus disse: Filho de Prita, um transcendentalista ocupado em atividades auspiciosas não se depara com a destruição, nem neste mundo, nem no mundo espiritual. Quem faz o bem, meu amigo, jamais é vencido pelo mal. Verso 41. Após muitos e muitos anos de gozo, nos planetas habitados por entidades vivas e piedosas, o yogi, malogrado, nasce numa família de pessoas virtuosas ou numa família aristocrata e rica. Hare Krishna. Só um minutinho que eu estou configurando aqui. Estou procurando aqui um verso equivalente a esse daí. Tá aberto o microfone, né? E o seu microfone está aberto, sim. Ok. Muito bem. Estou finalizando uma operação necessária. Muito bem. Ó, se a gente pegar aqui, tá? Esse verso, vamos pegar de trás para frente, tá? Eu vou ler o verso em sânscrito. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shri Bhagavan Vacha Patanniveha Namutra Vinachatasya Vijate Nahi Kalyana Krishikashi Durgachin Tata Gachati Om Prapya Punakritan Lokan Ushitwa Shashwati Sammaha Suchinan Srimatan Gehe Yoga Brihasto Abhijayate. A tradução, né? De baixo, assim, o verso 41 para o verso 40. Então, ok. O Ajna perguntou o que acontece com a pessoa que começa o caminho da senda da evolução e não alcança. Então, ele está dizendo que a pessoa renasce. Tá? Tudo bem? As vantagens de ter sido, né, de ter feito progresso, de ter se esforçado. Então, essas pessoas nascem ou em famílias piedosas. O que significa família piedosa? Família religiosa, voltada para a espiritualidade, sem conflitos dramáticos que produzem aflições, sofrimentos no ser, tá? Ou então nasce numa família em condições de prosperidade. Por que isso daí? Porque a pessoa que está livre da aflição, da pressão dos assuntos pragmáticos, tem tempo disponível e livre para pensar os assuntos metafísicos, tá? A pessoa que tem tempo disponível
e pode fazer os estudos metafísicos, podem fazer peregrinações, podem dedicar-se ao conhecimento, isso é considerado bom karma. Quando a pessoa tem tempo disponível, mas prefere ocupar-se em atividades materiais, chamadas materiais, e renuncia o tempo disponível que poderia ser utilizado para o cultivo do espírito, mas quer utilizar para os frutos do processo do karma, isso é considerado avidya, ou, tecnicamente, ignorância. Porque a utilização do tempo disponível para as atividades que geram ações kármicas enredará essa alma ao ciclo do samsara, o que necessariamente obrigará-la a renascer, e o renascimento automaticamente pressiona essa pessoa à morte também, porque aquele que nasce, a morte é certa. E a experiência da morte, ela é traumatizante, ela é chocante, ela produz medo. Então, essa experiência dramática deve ser evitada com conhecimento, com cultivo do espírito, com purificação do ser, com evolução do ser. Então, a pessoa que começa e aí se perde na ilusão, fica letárgica e desiste no meio do caminho, o Krishna está dizendo, essa pessoa nascerá numa família piedosa ou numa condição favorável para que ela tenha tempo disponível para fazer os estudos que ela precisa, os movimentos que ela precisa para a evolução dela, ou para fazer caridades, ou para fazer altruísmo, ou para dedicar-se à humanidade. Eu, por exemplo, conheço duas irmãs que nasceram em famílias muito ricas e que agora elas se dedicam a estudar a causa indígena, a ajudar os índios, a proteger os índios. Elas são muito ricas. Elas não precisam trabalhar. Elas têm dinheiro sobrando. O que elas fazem com isso? Elas peregrinam, vão à Índia, fazem pujas, fazem peregrinações e dedicam-se à causa de proteger os índios. É altruísmo. É isso que deve ser feito quando a pessoa tem disponibilidade. Então, mas o renascimento, a pessoa renasce. Por mais que seja piedoso, por mais que tenha facilidades, ainda assim é dentro do ciclo do samsara. É como, por exemplo, se você está hospitalizado, mas na ala particular. Você vai ter televisão, você vai ter janela, ar-condicionado, mas ainda assim você está no hospital. Não é que você está numa condição feliz. Você está numa condição em que o seu sofrimento é atenuado pelas facilidades externas. Mas a diferença é praticamente nada. Ambos estão hospitalizados. Uma tem facilidades materiais, mas... Então, aqueles que são prósperos materialmente também estão hospitalizados nessa grande clínica humana. Só que tem as facilidades materiais. Então, o projeto de renascer, então vou fazer atividades piedosas para renascer numa condição próspera. Isso é ingênuo. Esse pensamento é ingênuo. Não tem nada a ver. Ele é um pensamento ingênuo. Tá? A ideia é fazer o melhor uso do que nós temos aqui para não voltar a renascer. Ninguém sai do hospital e pensa assim, ninguém está no hospital hospitalizado e pensa, quando eu sair, eu vou voltar para cá e vai ser bom, vai ser maravilhoso como está sendo agora. Ninguém faz isso. Se alguém faz, é porque está com problemas mentais. Então, semelhantemente, a alma, ela deve pensar, vou sair desse mundo material para não retornar. O próprio Krishna diz, aquele que sai desse mundo material e entra na minha morada, não volta mais para esse mundo mortal. O que é um mundo mortal? É onde predomina a entropia. Uma linguagem técnica utilizada para a morte de tudo, a morte do universo, a morte dos planetas, a morte de tudo, é entropia. Então, esse universo ele entra em entropia, o corpo entra em entropia. Então, pensar em fazer um pouquinho de evolução e depois para voltar não é uma boa ideia. Tá certo? A ideia realmente é você não voltar mais a renascer como ser humano. Isso não é um laboratório de religião, gente. Isso é um fato. Essa decisão, ela deve estar no seu coração. Você tem que tomar essa decisão.
O homem propõe e Deus dispõe. Assim está dito. E aí você vai se esforçar para merecer essa decisão. A decisão primeira tem que ser tomada. Daí você vai se esforçar para que essa decisão se concretize do ponto de vista prático, ou seja, que você mereça o resultado dessa decisão. E para isso você tem que ser uma pessoa com uma mente piedosa, cultivar a purificação do espírito, ser altruísta ou benevolente, compassiva em relação à humanidade. O egocentrismo, o egoísmo, a letargia te prende ao mundo dos mortos. E aí você tem que renascer entre eles. O remédio que te liberta dessa condição chama-se compaixão. E isso requer terapia, exercício de evolução. E não dá um pouco de trabalho esse negócio de compaixão. Não é uma coisa simples. Mas a gente aprende. É aprendível. Tá? Mas é um remédio que te protege e te liberta do egoísmo. É o egoísmo que te mantém preso ao renascimento humano. Para você libertar-se do egoísmo, não é uma decisão pessoal assim, não sou egoísta. Não é assim. Para libertar-se do egoísmo, você tem que ter um exercício prático que justifique que você não é um ser egoísta. E aí você tem que ter um pensamento coletivo. Para isso servem as religiões. Elas são terapia de grupo para ensinar os membros a deixarem de ser egoístas ou egocêntricos. Aqueles que conseguem aplicar a terapia evoluem. Os que não ficam presos na religião e voltam a renascer. É assim que funciona. Tá? E Krishna está dizendo aqui, olha, para finalizar minha fala, ele diz claramente, ó filho de Prita. Prita é o nome da mãe do rapaz com que ele está falando, viu? É bem particular isso daqui, tá? O nome dela era Prita, ou a Kunti. Às vezes ela é chamada de Kunti, às vezes ela é chamada de Prita, Priti, que significa... Eu esqueci o significado, é um significado bem bonito, mas eu esqueci agora, o significado da palavra Priti. Tem um nome chamado Pritivardhan, né? Pritipurvakam. Então, Dadami... Bom, mas é o nome da mãe dele, viu? É como se eu falasse assim, vamos supor, falasse o filho da Tulasi. Ó filho da Tulasi! Ó filho de Tulasi! Ó filho da Maria Joana! Ó bendito filho da fulana tal! É isso que ele está falando aqui, tá? Porque a mãe dele era uma mulher muito determinada, virtuosa, com qualidades especiais. Então ele mencionava, ele falava, olha a sua dinastia, olha o seu pedigree, não vai decepcionar a sua mãe, querido. Ó filho da fulana tal, olha para ela. Agora veja, o seu comportamento é equivalente a ter uma mãe assim? Qual é a vantagem de ter nascido no ventre de uma mãe assim, se comportando do jeito que você está se comportando? Por favor, não vai fazer isso agora, né? Mais ou menos isso que ele estava querendo dizer aqui para o Arjuna. Trocando em miúdos, tá? Mas aí, colocando na linguagem formal do texto, né? Que é formal, então ele vai dizer: ó filho de Priti, ó filho de Prita. O transcendentalista ocupado em atividades auspiciosas não se depara com a destruição nem neste mundo, nem no espiritual. Quem faz o bem, meu amigo, jamais é vencido pelo mal. Essas palavras, quem faz o bem, ou seja, quem é altruísta, quem pensa de maneira coletiva, quem pensa de maneira altruísta, essa pessoa, ela é uma pessoa que ela está em harmonia com a criação. As células, por exemplo, do corpo, elas são altruístas. O ecossistema é altruísta. O sistema solar é altruísta. O altruísmo prevalece absolutamente. Quando acontece o egoísmo, isso chama-se câncer nas células. Entende? Então, quando nós temos um comportamento egoísta perante a célula, que é o universo, olha a nossa condição existencial. É como uma doença. Nós estamos agindo como uma doença. E isso não é bom. Tem efeitos colaterais.
Então, aquele que faz o bem não é vencido pelo mal. Aquele que faz o bem, aquele que tem o pensamento altruísta, aquele que inclui o coletivo nas suas decisões, está em harmonia com a criação universal. Estar em harmonia com a criação universal, automaticamente, é estar em harmonia com o Criador. Estar em harmonia com o Criador significa fazer parte do universo do Criador, do projeto do Criador. Significa estar em pareamento com o Criador. E o Criador é um princípio eterno, indestrutível, inabalável. Então, uma vez que nós estamos abrigadas em harmonia com o Criador, nós nos tornamos equivalentes ao Criador por osmose, por assimilação, por simbiose, por pareamento, por associação. E isso é vantajoso para a alma, porque a alma é eterna. Nós somos seres eternos. Mas devido ao nosso egocentrismo, nós estamos presas ao mundo relativo e temporário, onde a entropia prevalece. E a entropia, como nós falamos, é sinônimo de morte. Então, é o egocentrismo que nos obriga a renascer no mundo onde a entropia prevalece. E todos aqueles que renascem nas formas humanas nascem sob a pressão da entropia, da dissolução. É o mundo dos mortos. Todos morrem. Não é um ambiente muito legal, não. Eu não sei se vocês entenderam isso direito. Não é muito bom isso daí, não, viu? Ah, mas Devananda, agora o rolo já tá feito. Já me dei mal. E aí, como é que faz? Ah, meu amigo, faz o bom uso de um mau negócio. Faz o melhor que você pode e cai fora o mais rápido possível. Não fica fazendo plano para ficar por aqui, não, porque o rolo só aumenta. É isso. Poxa, Devananda, mas você, hein? Você é insensível. Você não tem um sentimento. Ó, nós temos que ser práticos. Nós temos que sair dessa condição. Quando o prédio está pegando fogo, não é negócio de ficar ajeitando a presilhinha no cabelo. É pegar pelo cabelo e puxar a pessoa para fora do incêndio. Para salvar, para não, sabe? É assim. Ah, mas você puxou o meu cabelo. Sim, mas você agora está salva, fora do incêndio. E aí? Não gostei. Aí, como é que vai ficar isso, então? Não. Esse sentimento, esse sentimentalismo de que não, é aqui, aqui tá tal. Então, gente, olha, nós temos que ser práticos. E o certo é nós não estarmos aqui. Nós somos almas eternas. Esse mundo é temporário. Então, aqui não é o nosso lugar. Ok? Tá tudo bem. A gente está indo devagarinho, tá? Então, ouvindo, aprendendo, nós já estamos fazendo o nosso passo a passo, viu? E se continuar caminhando nessa direção, tudo indica que vai dar certo. Porque nós estamos sendo bem orientados. Então, temos uma bússola para nos tirar desse labirinto. É só não se afastar muito, né? Porque senão, aí a gente não tem como passar os dados. Mas se for nessa direção, sai. Ok? Muitos já saíram antes usando essa bússola. E nós somos aqueles que estão usando agora. Então, vamos aproveitar a nossa oportunidade, porque um dia isso tinha que acontecer, né? A nossa vez tinha que chegar. Então, chegou. Vamos aproveitar. Ok? Namastê. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela associação de vocês, muito obrigado por terem, né, trazido aí a sua Shakti, a sua potência espiritual, a nossa sala dos mantras, a nossa sala sagrada, a nossa, né, nossa nave, aí no nosso barco, para atravessar esse oceano de tempestades aí, ilusões, e seguimos. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamanta, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Namaste.